não deve ter vergonha de ser visto tentando. Você tem que ter vergonha de não fazer. O que você está deixando de fazer? Ah, eu quero que melhore isso, tá? Mas qual ação, qual atitude você tem tomado para que isso dê certo? Não adianta você falar, não, é como a dieta, por exemplo, todo mundo fala, não, vou começar, hoje é quinta-feira. Aí a pessoa fala, não, eu vou começar a fazer dieta na segunda. Chega na segunda, vai ficar dando a mesma desculpa e não começa nunca. Então, se você quiser viver uma vida diferente da que você está vivendo, o que você precisa fazer? Escolhas diferentes das escolhas que você está fazendo. Que se você quiser alcançar resultados extraordinários, naturalmente você precisa fazer aquilo que ninguém está fazendo. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: se você quer viver uma vida diferente, você precisa fazer escolhas diferentes. Então, escolhas diferentes é uma vida que você vai, de fato, descobrir no meio do caminho se a experiência vai ser satisfatória ou extraordinária. Mas, de qualquer forma, o fato de você sair do lugar onde você está, do ambiente onde você está, isso faz total diferença. Então, vamos junto com a gente nessa live de hoje. Eu quero, desde já, agradecer você que já está aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua presença. Essa semana a gente sabe que é uma semana de muitas correrias. Como eu sempre digo, todas as vezes que você tem a oportunidade de buscar um novo nível de conhecimento, naturalmente, a tua mente, o teu cérebro expande e nunca mais volta aí ao seu tamanho normal. Por isso eu estou indo buscar em outras referências, em esportes da mente, né, o que a gente pode fazer para poder potencializar e o que esses esportes, na verdade, nos ensinam. Partindo desse pressuposto, eu trago o tema da live, não se envergonhe de ser visto tentando, porque existem pessoas que têm a mente programada para não tentar, e muitas das vezes isso tem tudo a ver com muitas das coisas que foram ouvidas na infância, né? Então, não existe falar sobre desenvolvimento humano, não existe falar sobre evolução, se nós não tivermos a oportunidade de visitar as nossas histórias, né? Como que foi a nossa infância? Foi uma infância onde as coisas eram mais difíceis, mas você tinha cerceamento na hora de ter as coisas, ou seja, ou você tinha mais facilidade, e quem você é hoje tem tudo a ver com o que você vivenciou, com o que você ouviu e com as coisas que foram compartilhadas lá durante a tua infância. Mas, todavia, entretanto, como eu sempre trago para vocês, se vocês quiserem um resultado diferente, faça escolhas diferentes das escolhas que vocês, ou nós, ou eu, tenho feito. Por isso, não se envergonhe de ser visto tentando. Porque tem pessoas que colocam uma crença de que não vai conseguir, de que não será possível, e na realidade isso acaba acontecendo, porque nós condicionamos a nossa mente, a nossa psique, a nossa cognição a acreditar que nós não somos capazes de atingir ou de evoluir a tal ponto. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, diante de tudo isso que já foi dito, se você for fazer alguma coisa, ou for desenvolver alguma atividade, ou for desempenhar algum papel, em que você, dentro de você, já comprou a ideia, já colocou uma crença de que não vai dar certo, ou que você não é capaz, ou que você não vai conseguir, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer, para que você não acabe gastando as suas munições, não faça. Se você não tiver dentro de você a certeza ou entusiasmo de que algo vai dar certo, e você estiver dentro do processo, e você vai saber se vai dar certo ou não, se você fizer, se você tiver com a mente condicionada de que você não vai conseguir, o fato e a melhor coisa a se fazer é não fazer. Mas, todavia, entretanto, se você não tiver vergonha de dar cara para quem quiser bater, ou seja, se você for alguém que tem coragem, que tem pujança, que é destemido para buscar ou realizar algo que você deseja, naturalmente, eu digo para você, tenta, porque existem pessoas que não tentam. Então, se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Uma coisa muito interessante a respeito disso é que eu posso falar muito a respeito da minha própria vida. Quem me conhece sabe, né? Além de ter a oportunidade de ter pacientes na área de performance, desenvolvimento, liderança, terapia, eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano. E aí, gente, é uma coisa muito interessante porque, lembra, nas várias lives que eu venho falando, olha, eu não tenho muita habilidade nas questões, por exemplo, de edição de vídeo, de recortes, e na realidade, o que acontece você não sabe fazer algo até que você procure conhecer e tente fazer. E aí eu tenho uma profissional de comunicação que cuida de algumas áreas, e aí ontem, gente, eu fui desafiado por mim mesmo a visualizar os aplicativos para eu poder fazer o recorte. Porque eu entendo que, se eu sou o gestor da empresa, eu não posso só conhecer do assunto que eu estou desenvolvendo ou da área na qual eu atuo quando eu estou dentro de sala de aula. Mas eu consegui compreender e entender que eu também sou parte do processo e que, mais importante do que as pessoas que fazem parte da minha equipe conhecer a respeito das várias áreas, eu também preciso tomar nota e tomar conhecimento do conteúdo, do tipo de conteúdo e dos programas que é utilizado para que seja feitos recortes, para que
seja publicizado, para que eu coloque uma legenda. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem eu fiquei o dia inteiro numa imersão, tá? Conhecendo mais sobre esses aplicativos. Por quê? Naturalmente a gente sabe que hoje existe a necessidade de alguém que está tentando abrir o teu próprio negócio. Eu já tenho a minha empresa, mas para quem está tentando abrir o próprio negócio, é necessário que você seja conhecedor daquilo que você está fazendo. Então, não que eu precise saber de tudo. Não, eu nem sei sobre tudo. Mas eu preciso me munir do máximo de informações e, naturalmente, de conhecimento para que eu consiga ter múltiplas habilidades e desenvolver tantas outras coisas. E sabe o que eu aprendi com o desafio de ontem? Que todo ser humano é capaz de fazer aquilo que quer, desde que ele tome a decisão interna. Então, significa que, muitas das vezes a gente fica esperando pelos outros, e a gente sabe que as outras pessoas, elas vão fazer no seu tempo ou quando lhes der vontade, por exemplo. Então, pera, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Se a tua empresa, se o teu relacionamento, se a tua busca é importante para você, você precisa estar em primeiro plano. Ou seja, você é a primeira pessoa que precisa saber de tudo. E aí eu fui buscar, em vista, né, de toda essa busca, de todos os acontecimentos, eu fui buscar um dos sentimentos, né, que as pessoas têm, que é o sentimento de vergonha por estar começando alguma coisa. Por exemplo, eu quando tive a oportunidade de montar o projeto Inclusão na Rua, quem conhece a história do Inclusão na Rua sabe que muitas das vezes eu e o Fernandinho saímos para vender trufa no metrô, porque nós precisávamos falar sobre inclusão social em outros municípios e em outros estados, mas nós não tínhamos recursos financeiros e nem tínhamos ajuda de custo de quem queria levar o projeto para outra cidade. É claro que, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, isso não é confidencial mais, mas é claro que quando a gente vai para qualquer ramo, né, por exemplo, a gente tem uma certa vergonha, principalmente porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar, e muitas das vezes a gente encontra, por exemplo, quando eu trabalhei no metrô vendendo trufa, eu encontrei pessoas, por exemplo, que eram meus vizinhos. E claro, bate aquela vergonha. Mas eu também aprendi que quem tem vergonha não alcança o objetivo. Quem tem vergonha não passa para o próximo nível do processo de evolução. E muitas das vezes, para que a gente conquiste alguma coisa, nós precisamos ter o que eu chamo de iniciativa. Mas antes de falar da palavra iniciativa, o que significa iniciativa, eu quero trazer algumas sensações que causam um sentimento de vergonha, né? Por que a gente tem vergonha das coisas? E aí eu fui buscar o que significa a palavra vergonha no dicionário. É como eu disse pra vocês, sempre que eu trago aqui algum nível de conhecimento, eu sempre trago base contextual. Eu não penso numa coisa e falo, olha, isso aqui eu criptografei ou eu recebi do além. É claro que a gente recebe, por exemplo, eu que sou escritor, recebo muitas vezes umas iluminações e eu começo a escrever uma história e é muito interessante como as coisas vão acontecendo. Mas eu também tenho base científica, eu tenho um pilar educacional que me faz trazer um contexto e embasar o conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Não é nada pensado do além ou criptografado, tá? É claro que eu preciso ter algo que seja palpável, algo que seja plausível, que as pessoas já tenham estudado, tenham passado por esse sentimento, tenham tido essa sensação. Então muitas das coisas que eu trago aqui pra vocês são coisas que eu vivenciei ou que eu ouvi histórias de pessoas que vivenciaram e escolheram ter uma iniciativa, tomar uma decisão interna e por isso tiveram aí as suas vidas mudadas. Mas olha que coisa interessante que significa vergonha. Vergonha é sentimento de insegurança por medo do ridículo e do julgamento dos outros, timidez, acanhamento, desonra ou humilhação. Você já se sentiu assim em algum momento? Você já se sentiu ridicularizado? Você já parou para pensar em quantas vezes você deixou de alcançar coisas incríveis por pensar no que as outras pessoas vão pensar? Só que eu quero, ao mesmo tempo, trazer para você o seguinte. Muitas das vezes o que gera o sentimento de vergonha é o medo de errar, por exemplo. Toda a humanidade, muitas vezes, deixa de tentar as coisas porque tem medo de errar. Tem medo do que as pessoas vão achar. Tem medo de sofrer, de repente, algum tipo de humilhação. Achar que aquilo que está fazendo é uma desonra. Como, por exemplo, às vezes, olha que coisa interessante, né? Eu trabalhei durante muito tempo da minha vida, por exemplo, entregando panfleto na rua. Sabe aqueles panfletos de dentista que você fica na frente do dentista e aí você vai entregando? É muito interessante que quando a gente encontra os nossos vizinhos, a gente pensa, nossa, mas que vergonha, o meu vizinho vai descobrir que eu sou um entregador de panfleto, meu vizinho vai descobrir que eu sou um pacoteiro, meu vizinho vai descobrir que eu sou, por exemplo, um repositor. E, na realidade, qual problema tem nisso? Uma vez que você está fazendo a sua busca, que você está ganhando o teu recurso financeiro para que você tenha uma liberdade financeira de comprar, de arcar com os seus custos, pagar as suas contas e tantas outras coisas. Então, eu quero começar dizendo para vocês, não tenha vergonha de tentar. Não tenha a sua mente sequestrada no sentido de achar ou de pensar que as pessoas vão te julgar. Se você não fizer nada, as pessoas vão julgar você, é fato isso, porque você não está fazendo nada. Se você estiver se movimentando, as pessoas vão te julgar porque você está se movimentando. Se você estiver despontando na tua área, obtendo êxito, adquirindo sucesso no que você está fazendo, da mesma forma, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão desdenhar do que você está fazendo, as pessoas vão, de fato, falar coisas que você não merece ouvir, mas você precisa pensar numa coisa. Independente do que essas pessoas estão falando, isso não pode mudar o teu foco, o teu objetivo.
Por quê? Quem sabe do resultado final é você. O sonho é teu, o projeto é teu, o plano é teu. E quantas vezes a gente se escora no sentimento de vergonha, por exemplo, para não tentar fazer alguma coisa? Já aconteceu isso com vocês? Porque já aconteceu comigo. Muitas vezes eu pensar que a pessoa vai me julgar e, em detrimento de pensar que a pessoa vai me julgar, muitas vezes eu deixei de fazer. Então, o que acontece é, o que você não tem hoje tem tudo a ver e é resultado das escolhas que você não fez ou que você deixou de fazer. Então, pera, por que algumas pessoas têm melhor desenvoltura? Por que algumas pessoas se posicionam melhor? Por que algumas pessoas têm mais iniciativa? E por que outras pessoas têm mais timidez? Por que outras pessoas é mais acanhada? Por que muitas pessoas têm mais medo? Porque nós estamos falando de dois pilares. Nós estamos falando de pessoas que talvez tenha medo, mas não deixa isso transparecer e a sua vontade de alcançar o seu objetivo é tão maior, é tão grande, que a pessoa não vai pensar no que pode trazer de consequência. Ela vai entender que aquela ação vai gerar uma reação. Professora Hilda, fica à vontade, entra aqui para falar com a gente, vai ser uma honra. Então, gente, qual é o outro sentimento dentro desse processo da vergonha? É o sentimento desagradável relacionado ao receio da desonra ou do ridículo. E aí, olha que coisa interessante. Opa! Construir para vocês aqui o raciocínio a respeito do não se envergonhe de ser visto tentando. Vamos ver, eu mandei aqui a solicitação. É só aceitar, minha querida, para entrar aqui com a gente. Enquanto ela vai visualizando lá, eu vou tomar uma água para a gente terminar de construir esse raciocínio. Opa! Tudo bem, professora Hilda? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela tua presença aqui. É uma honra poder receber você. E muito obrigado por participar das nossas lives. Eu fico muito feliz, o Fernandinho fica muito feliz e as pessoas que aqui estão também ficam muito felizes. Esse espaço é seu, é meu, é nosso. Fique à vontade. Beijo, Fernandinho. Saudade. Deixa a Mary voltar que eu vou aí ver você. E te conhecer. Boa noite. Seja eu fui professora durante 28 anos. Agora estou aposentada, né? Mas o que você vem falando aí, eu marquei algumas coisas, né? A motivação, né? Quando a gente precisa de motivação, desde a infância, né? E eu, como professora, eu via que eu tinha alguns alunos que eles eram mais... eles tinham mais dificuldade justamente com ter essa motivação. Muito pelo contrário, né? Eu tive um aluno que a família falava que ele era burro, que ele não quer aprender, então esse menino foi se retraindo. Então a motivação, pelo mínimo que é feito, precisa valorizar tudo que a pessoa faz, você não consegue valorizar 100%. Então, antes de fazer uma crítica, é você ressaltar aquilo que ela tem de bom. E isso daí vai fazer com que ela tenha segurança. Olha, nossa, tua letra tá linda, mas por que você não fez tudo? Você é capaz, né? E eu tive alunos de ensino médio que o que me incomodava era a preguiça. Nossa, aquilo me incomodava demais, porque eu via neles que eles tinham talento, né? Mas a preguiça foi complicado. Aí eu quero ressaltar duas situações. Tá? Eu tive um aluno que ele entrou na escola que eu trabalhava, 2016, se não me falha a memória, e eu dava aula de projeto de vida para ele. Dava aula de história, mas também dava aula de projeto de vida. E aí eu perguntei, qual que é o seu PV? Ele virou para mim e falou assim, ser médico. Eu falei, estuda, que você consegue. É isso que você quer? Vá em frente, que você consegue. Não é fácil, mas não é impossível. E esse menino, ele estava bem na primeira série do ensino médio, na segunda série ele ficou chato, meio arredio, meio displicente. Aí quando ele entrou na terceira série, ou mesmo no final da segunda, ele voltou ao foco dele. E eu falei para ele, pô, cara, você tava chato, hein? Brigava por tudo e por nada. Como você tava chato? Ele falou, professora, mas eu mudei. Então, esse menino, que para mim sempre será menino, ele estudava 9 horas na escola integral, onde eu trabalhava, e saía de lá e ia para o cursinho. E ele tentava inverter as situações. A minha disciplina não tinha, na segunda série, a minha disciplina não tinha nota. Preparação acadêmica. Primeira série eu dei projeto de vida, segunda e terceira série eu dei preparação acadêmica para ele. E aí ele queria fazer as coisas do cursinho na minha aula. Eu falava, beleza, você vai fazer. Só que primeiro a minha atividade. Terminou, você faz do cursinho. Não inverte a situação não, que você só vai se perder. Então a motivação, a forma de chamar a atenção, a gente também tem que saber fazer. Nós como professores, né? Pois bem, quando ele terminou o ensino médio, ele conseguiu uma bolsa. Uau. Na Anhembi Morumbi, aqui em São José. Não precisou sair da casa dos pais. Era ele mais um da escola pública, o restante tudo
escolas particulares que conseguiram uma vaga, e ele era o único negro da sala. E ele chegou na escola transbordando felicidade e gratidão. E isso eu nunca vou esquecer, nunca. Hoje eu posso te dizer que o Dr. Lucas Vidal foi meu aluno. Que alegria, que honra para nós, professores, né? É. E a outra situação era uma turma que eu tinha também, né? Na primeira série eu dava aula de história. E eu tinha uma aluna que ela falava assim, a Júlia, ela falava assim, professora, vamos fazer uma excursão? Eu falava, para onde? Qualquer lugar. Era só para não estar na escola. Era bem claro. Aí eu falava assim para ela, não é bem assim, tem que ter um propósito. A gente vai de acordo com o conteúdo e isso tem que ser planejado. Então, qualquer saída nossa da escola, eu tenho que colocar no meu planejamento no início do ano ou no segundo semestre, no replanejamento. Mas era só para sair, né? E eu ainda dava aula para ela depois do almoço. Então, imagina, adolescente com sono na escola, complicado, né? E não era só ela, não. Aí eu comecei a falar na orelha deles. Na segunda série, eu comecei a falar na orelha deles, mostrar para eles que eles tinham capacidade, bastava experimentar, fazer a experiência de levar a sério. Pois bem, a Júlia apresentou um projeto na Feira de Ciência na primeira série, e na segunda série ela deu sequência, ela com o grupo dela, era um trabalho em grupo. E eu estava do lado dela quando saiu a premiação. E aí ela falou assim, professora, terceiro lugar, eu tenho esperança. Falei, calma. Aí, quando anunciou o terceiro lugar, ela falou, bom, ainda tem o segundo. Aí, segundo lugar, foi outro projeto. Aí ela falou assim, vamos mudar de ideia, o ano que vem a gente muda o projeto, porque a gente não vai dar sequência na terceira série. Pois bem, o projeto dela pegou o primeiro lugar. Uau! Tá? Aí eu virei para ela e falei, acredita? Agora vocês estão vendo como vale a pena a gente insistir? Hoje ela faz, acho que falta pouco para ela se formar, eu estou meio perdida no tempo. Ela fez engenharia, ou está fazendo engenharia. Uau. Essa menina que era preguiçosa. Antes de ontem, encontrei com o David e a Ana Vitória, que eles são enfermeiros no hospital aqui em São José, era da mesma turma. Eu olho para eles, são aqueles adolescentes, mas eu vi o quanto eles cresceram. Então, é sim ter a motivação, mas acima de tudo você acreditar em você. E tudo que é honrado não tem por que ter vergonha. Então, como você falou, eu e Fernandinho vendemos trufa. Não é verdade, porque é honrado. Sim. Então, tudo que é honrado e faz parte do processo, vale a pena. Então, é encarar o vizinho que você está vendendo trufa, é encarar um empreendedor, um gerente de uma empresa e oferecer da mesma forma. De uma forma que você está vendendo, além de trufas. Porque você estava vendendo também o seu objetivo. O meu objetivo é esse projeto da inclusão. Era um propósito, né? Quando você... E eu digo que hoje, por exemplo, a gente tem muitos professores aqui na live. Que bom que você entrou para falar com a gente, professora Hilda. Porque eu falo sempre que nós que somos professores, profissionais de educação, nós temos um papel importante e fundamental na sociedade, né? Porque as nossas escolhas não foram fáceis, né? Porque se você parar para olhar, você tem a percepção de quantas outras coisas você poderia ter feito que talvez teria te dado muito mais recursos financeiros do que você adquiriu sendo professor. Mas eu falo que a educação, ela é algo que é para além, né? Nos move para além das nossas próprias forças e até das nossas próprias visões. Eu falo que muito do que eu sou hoje, professora Hilda, tem muito a ver com os professores que eu tive a oportunidade de me conectar lá na minha infância. Eu conto sempre a história de duas professoras que são os amores da minha... Eu amo todos os meus professores, mas essas duas professoras são as minhas paixões, que é a professora Elma e a professora Sueli. A professora Elma e a professora Sueli, uma era professora de artes e a outra de português. Não é que eu nunca fui bom, eu nunca gostei de arte. Assim, eu gosto da arte visual, né? Porque eu sou muito visual, não sou tão cinestésico, mas eu gosto mais da arte visual. Então, a professora Sueli, ela gostava muito do contexto. Então, eu estudava o barroco, enfim, vários tempos, né? Mas eu gostava muito dela, então eu desenvolvia ali as atividades por conta dela. E eu me lembro que lá na minha infância, nós tínhamos uma situação financeira muito precarizada, sabe? Como a de milhares de jovens, crianças e jovens dentro das nossas comunidades. E aí eu me lembro que um final de ano a minha mãe não ia ter dinheiro para comprar roupa pra gente. Ou a minha mãe comprava a roupa, ou ela comprava comida. Então a gente precisava sacrificar alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Juntou a professora Elma e a professora Sueli, e naquele dia, e assim, geralmente, eu como tirava boas notas, eu ficava ali, no mês de setembro, eu já não precisava mais ir para a escola, porque as minhas notas já tinham superado as notas semestrais. Mas eu gostava de ir, porque eu gostava dessas professoras, né? E aí, quando chegou ali no mês de dezembro, que ia começar o período de férias dos professores, né? Eles começaram a fazer o fechamento ali em novembro, para dezembro a gente entrar em férias.
a professora Elma e a professora Sueli se juntou e elas compraram a roupa de Natal e de Ano Novo para mim e para os meus irmãos. Eu tinha 7 para 8 anos quando elas compraram. Mas olha como isso marcou tanto a minha vida e a minha história, é tão latente isso na minha cabeça, e isso despertou algo em mim. Hoje, graças ao bom Deus, eu estou numa situação completamente diferente daquela situação que eu estava lá na minha infância. E sabe o que eu faço? Hoje eu tenho a oportunidade de comprar e de unir pessoas para fazer o Natal de outras crianças felizes. Então, quer dizer, olha quando você é picado pela sementinha do bem, o quanto isso reverbera em tantos outros lugares. Então, o que você plantou lá atrás, olha que coisa boa. Eu falo que não existe satisfação maior para o professor dele olhar para o aluno e saber que o aluno deu certo. Que muitas vezes esse aluno era tratado pela própria família, porque acontece, tá, professora Hilda? Era tratado pela própria família como improvável, como um cara que não ia dar em nada. Ah, já joguei a toalha, já abandonei. Eu estava conversando essa semana com uma amiga empresária e eu estava discutindo muito sobre isso, né? Porque eu saí de uma instituição de ensino e depois de algum tempo, agora, os últimos anos, eu voltei para essa instituição que eu fui aluno como professor convidado. Então, olha que honra, né? Você poder devolver um pouquinho daquilo que você recebeu para o lugar que você recebeu, para novas pessoas, né? Então, eu falo que a minha maior satisfação hoje é poder, de alguma forma, continuar fazendo a diferença na vida das pessoas como um dia fizeram na minha vida. E é como você bem trouxe, não tem problema vender a trufa. A vergonha, ela só é uma muleta para validar aquele que não quer ter uma ação de mudar de vida, de fazer algo diferente. Exatamente. Eu dei aula numa escola um único ano, e eu sempre falo que eu fui para lá por algum motivo. A gente não sabe, né? Mas eu cheguei numa escola pública, aonde fizeram a divisão dos alunos, e é mais ou menos colocando através da idade, né? E aí ficou uma sala, uma turma, com 3 meninas e o restante só meninos. Eu me incomodei. Eu e os meus colegas na época, e nós pedimos para a direção, estava no começo do ano, falou, olha, muda isso, ou põe mais meninas, ou tira aquelas 3, que elas vão ficar perdidas ali dentro, né? Aí era mais fácil tirar as meninas. Aí tiraram. Teve menina que não gostou, que ela falou, professora, para mim estava de boa. Mas para nós a gente se incomodou. E aí eu fiquei com uma turma só de meninos. E era, assim, uma comunidade carente, e eu fui me acostumando a trabalhar com eles, que a gente também tem isso. A gente precisa conhecer um pouquinho para a gente poder ajudar. E aí, quando eu começava a falar, nossa, a vice-diretora, a gente conversava muito. Ela esbarrava comigo nos corredores e falava, e aí, o que você tá achando? Eu falava, então, o fulaninho lá daquela turma. Ela falou, então, o pai dele é mendigo, você sabia? A mãe do colega dele, da mesma sala, ela leva um namorado cada semana para casa. Ela é prostituta. O outro, a avó trafica. Então, eu não podia esperar que aqueles meninos iam sentar, assistir minha aula, fazer atividade de boa. Eu tive que conhecer um pouquinho da história deles, bem pouco, assim, porque ela dava assim, alguns toques para mim de alguns alunos. E eu mudei. Eu chegava na sala, eu falava assim, nossa, a sala tá muito suja. Vocês não merecem estar numa sala suja. E eram eles que sujavam. Papel de bala, tá? Jogado pelo chão. Aí aquele que não queria fazer nada falava assim, eu vou procurar uma vassoura para varrer. Eu falei, não, não precisa. Eu vou varrer a sala para vocês. Eu varro. Sempre tinha uma vassoura, ou na sala do lado. Eu colocava atividade e eu varria a sala deles. Aí até finalizar o ano, muitos mudaram de escola, de horário. Eu sei que a turma ficou bem reduzida porque era a turma do vespertino. Quando finalizou o ano, eles perguntaram se eu ia voltar a trabalhar ali. Eu falei, provavelmente não. Eu consigo pegar a aula mais próxima da minha casa. Eu moro na Zona Leste e a escola é na Zona Norte, então complica um pouco para mim. Mas eu amei trabalhar ali aquele ano. Aí a única coisa que eu falei para eles foi, eu quero encontrar com vocês como homens honrados. Não importa o que vocês vão fazer. Vocês não vão fazer faculdade. Aí, que isso, dona? Tá tirando? Tô tirando. Vocês são tranqueira. Vocês sabem que vocês são tranqueira. Ô, louco. São tranqueira, mas eu amo. Eu falava pra eles, mas eu amo. Era a turma de 6ª série. Aí eu falei, eu quero encontrar com vocês. Talvez vocês vão mudar. Mas, assim, a fisionomia muda um pouco e eu não vou lembrar. Mas vocês vão lembrar de mim. Então não me importa se é um carrinho de pipoca na praça da igreja, se é vendedor de loja. Sejam homens honrados. Eu não tive a oportunidade de reencontrá-los, nenhum da turma. Ou se alguém me viu, não falou comigo. Mas eu deixei esse recado. E foi muito bom trabalhar com essa turma. Sabe? Eu tive, naquele ano, no meu aniversário, eu estava dando aula para eles e eles, coincidentemente, perguntaram, quando que a senhora faz aniversário? Eu falei, hoje. Ah, mentira. Eu falei, hoje. Eu mostro meu documento para vocês. E virei pro quadro e continuei passando o meu conteúdo. Depois eles começaram a cantar parabéns para você. Eu parei e falei assim, muito obrigada. Primeiro parabéns só em vozes masculinas que eu recebi. E até hoje, é o meu primeiro parabéns só em vozes masculinas. Eu amei aquele gesto daqueles meninos. Então, olha só,
a diferença de relacionamento que a gente já estava. Eu faço aniversário em junho e a gente se conheceu em fevereiro. Então, de junho a fevereiro, a nossa relação já tinha mudado muito, porque eu aprendi a ouvir a história desses meninos e tentei fazer alguma coisa, pelo menos assim, de valores, passar para esses meninos, além. Nessa época eu dava aula de geografia para eles, além de ensinar geografia. Então, eu acho que todo mundo é capaz de ensinar alguma coisa para alguém, todo mundo é capaz de incentivar alguém, né? Não desacreditar no sonho de ninguém. A gente pode ver quantos famosos, qual foi a origem deles, né? Então, a gente pode ter um vizinho que vai chegar a ser uma pessoa pública. Então, a gente tem que saber tratar as pessoas, não zombar do sonho de ninguém, muito pelo contrário. Se a gente pode ajudar, a gente ajuda. E muito ajuda quem não atrapalha, quem não fala uma palavra que possa desanimar. É sempre colocar para cima. Você sabe, professora Ailda, você trazendo isso, passou pela a minha cabeça fumaça o tempo todo, porque eu amo buscar novos níveis de conhecimento. E você falando isso, me trouxe a reflexão de uma frase que eu ouvi na semana passada, que diz o seguinte: você vai se dar tão bem na vida, mas tão bem na vida, que as pessoas que deixaram de te ajudar quando tinham oportunidade vão se arrepender de conhecer a sua vida. Eu acho que é essa a nossa missão hoje. Eu acho que tudo precisa ter um toque de humanidade. A gente precisa humanizar as coisas. A gente precisa entender, por exemplo, que mesmo... Eu falo sempre para os meus alunos, eu falo, gente, mesmo eu sendo professor, eu sendo educador, eu não sei tudo. Eu estou aqui para aprender com vocês, que foi como você bem trouxe. Pera, eu procurei conhecer o contexto de vida e a realidade em que cada um era vivido. Eu conto com a professora Dani, olha que coisa interessante. Há um mês atrás, a professora Dani, que foi minha professora com 12 anos, que também arrancava a folha do caderno dela para me dar, porque eu não tinha. Eu acredito que isso já deva ter acontecido muito com você, de ter que arrancar a folha, entregar a caneta para o aluno, porque muitas das vezes o aluno não tem, por conta da condição. E aí, olha que coisa interessante, a professora Dani foi minha professora com 12 anos, 20 anos depois eu volto para a sala de aula e quem é minha aluna? A professora Dani, aquela mulher que me ajudou. Então, olha que coisa interessante. E aí, eu fiz questão de fazer uma fala para ela e falar, professora Dani, tudo que eu me tornei hoje tem tudo a ver com o que você investiu ontem. Tem tudo a ver com o que você falou ontem. Então, e é claro, né? Em todos os lugares, a gente não pode anular isso. Nós vamos encontrar os bons profissionais que terão resiliência de entender o teu contexto de vida e fazer ajustes para continuar honrando e respeitando a sua história. E a gente vai ter profissionais que vão obsoletar e ele não vai querer saber o que você vai fazer da tua vida. Né? E isso é em todas as profissões. Mas eu acredito que dentro da nossa área educacional, que é uma área que está sucateada, a falta de valorização dos professores, não só em São Paulo, mas em vários estados da federação, é que a gente precisa trazer esse lado mais humano, inclusive de quem está governando. Né? Tem uma lei que foi aprovada, por exemplo, aqui em São Paulo, os professores foram contratados com urgência, né? Por conta da demanda de pessoas que estavam nas escolas. Mas já baixaram uma portaria e pediram a exoneração desses professores. E aí eu fico pensando no seguinte, como que a gente fala? E aí o que acontece é, nós tínhamos, quando o prefeito, que já não está mais entre nós, estava governando, naturalmente a escola estava ali de 20ª para baixo, né? Chegando a ser uma educação admirável. E agora nós caímos para um número discrepante. Então, olha que coisa interessante. Se a gente tem uma gestão pública que não se importa, que está se importando com outras áreas, mas se o cara não tem educação, se o cara não busca, de alguma forma, o conhecimento, o que a gente faz? A gente deixa esse cara muito mais distante de uma realidade de vida diferente da que ele pode viver. Né? Eu estava falando hoje, em uma das reuniões que eu fiz de manhã, do seguinte, você não é a sua condição. Sua condição é temporal. Se você tem uma vida que é reclusa de alguns benefícios, que a gente entenda que isso é temporal. Que é o que eu estou dizendo. Quando eu fui com o Fernandinho vender trufa no metrô, eu não estava trabalhando. Estava num momento em que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas, porque o propósito, a causa era muito maior do que eu mesmo, né? Então a causa precisa ser maior do que as pessoas, porque senão a gente não faz. Então ser professor, a causa de ser professor tem que ser maior do que você mesmo. Porque senão, quantas vezes a gente já não pensou, a gente não levantou tão cansado, com dor de cabeça, falando, quer saber, vou lá no hospital do servidor e vou passar no médico, pego um atestado e vou descansar. Né? Vou tentar deixar a mente mais tranquila. Mas não. A gente sabe que o propósito é muito maior do que nós mesmos. Então, o dia que você se ausenta é o dia que aquele aluno, por exemplo, que está ali com o espírito do suicida, que quer se matar, quer tirar a vida, a gente pode, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Porque, às vezes, se o aluno tem uma liberdade muito maior com a professora Ailda, ele vai vir e falar, professora Ailda, não tô legal. E é claro que a gente, enquanto professor, a gente tem essa sensibilidade de procurar saber. Falar, pô, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Quer trocar um papo? Eu sempre fui. Olha que coisa interessante. No Dia dos Professores do ano passado, eu recebi mais de 500 homenagens dos meus alunos. E aí, é claro, né? Isso gera uma infinidade de coisas que as pessoas... Por que ele é o professor que teve mais homenagem? Tudo isso tem uma explicação. Né? Você, naturalmente, você tem... Porque você tem um nível de proximidade muito maior. Você quer estar mais próximo. Então, existem...
alunos, por exemplo, que talvez não vai se identificar com o professor, e tá tudo bem também, mas o professor, ele tem por missão, né, compreender e passar em algum nível de conhecimento aquilo que lhe é proposto e lhe é cabido dentro desse processo. Ô, gente, o professor Aildo havia falado que tava um temporal lá, mas que tinha... Ah lá, vou sair e entrar de novo. Beleza, professora. Professora Ailda tinha falado que estava tendo um temporal, está tendo uma ventania aqui, inclusive, onde eu estou. Então, se cair a luz, vocês fiquem tranquilos que a gente volta aqui para a gente poder discutir. Deixa eu ver aqui. Tá sem som para mim. Ah, tá. Boa. Agora voltou. Agora voltou. Então, eu estava aqui falando para o pessoal, né? Que a sua rede caiu, estava falando para eles o quanto é importante também o aluno perguntar para nós, professores, como nós estamos nos sentindo, né? Porque, às vezes, eu sempre falei para os meus alunos uma vez fizeram uma homenagem para mim, e eles perguntaram para mim, falaram, professor, com que objeto ou com que você se parece? E eu disse para eles que eu era, lembrei da minha saudosa avó, que já não está mais entre nós, e eu disse para eles que eu era como uma coxa de retalho. Uma coxa feita de retalho. E eles me perguntaram do porquê que eu era essa coxa de retalho. E eu disse que muitas vezes nós somos pedaços de vários acontecimentos da nossa vida, e que quando nós estamos na sala de aula, os nossos alunos vão nos remendando. Alguns nos arrancam, né? O restante, o restinho de pedaços que a gente tem, mas tem outros alunos que vão tecendo. E eu fiz essa metáfora muito parecida com a história de Jesus, né? Porque Jesus, ele mesmo sendo alguém tão grandioso, e ele poderia, num passe de mágica, matar todas as pessoas que iriam ali crucificá-lo, mas ele entendeu que o propósito era que a causa era muito maior do que ele. O propósito para o qual ele foi enviado era muito maior. E o que eu quero dizer para vocês que estão aqui nos assistindo? O teu sonho, ele passa a tornar-se realidade quando você já começa a visualizar ele, e a partir daí você vai quebrando o Fernandinho até escreveu, muleta não, você vai quebrando essa coluna, né? Sim. Você está suporando essas desculpas que vai se acolunando para que você não corra atrás e não busque aquilo que realmente você está buscando para ter uma vida melhor e mudar de mentalidade. Professor Aildo, a Mamina fez uma pergunta aqui e ela disse o seguinte, a Nicolinha, ela falou, professora, você já teve experiência com pessoas com deficiência? Conta um pouquinho para a gente. Já tive. E como é que foi isso? Eu tenho duas situações. Eu sabia que havia um aluno cego na escola, então, mas eu não dava aula para ele. Aí quando eu peguei, no ano seguinte, que eu peguei turma de 6ª série, ele era um dos meus alunos. Uhum. Aí como é que eu vou trabalhar com esse menino? Ele vai ficar aqui sentado, me ouvindo, mas quando eu tiver que passar o conteúdo na lousa, ele não vai fazer nada. Isso me incomodou. Uhum. Aí eu perguntei, né, na primeira reunião de professores, né, o primeiro ATPC na época, eu falei, como é que faz? Ela falou, então, ele não falta, ele fica ouvindo, antes um irmão estava na sala, mas nós achamos melhor tirar, né? Então, cada um dos irmãos está numa turma, e quando tiver provão, o professor, que não é professor dele, vai ler a prova, ele vai falar qual alternativa a ser assinalada, e assim ele vai ser avaliado. Isso para mim é pouco, uma prova é muito pouco. Nem sempre você pergunta aquilo que o aluno absorveu, e isso me incomodou desde sempre, né? Aí só que ele tinha sido alfabetizado antes de perder a visão. Uau. Ele teve um problema de saúde e foi perdendo a visão. Disso. Aí eu chamei ele na minha mesa e falei assim, você sabe escrever, né? Você aprendeu a escrever? Ele falou, sei. Eu falei, então eu vou te dar um caderno. Só que esse caderno vai ficar comigo. Na aula eu entrego para você e depois você vai me devolver. Porque eu vou te entregar esse caderno apenas quando eu for explicar o conteúdo. Uhum. Você vai escrever algo que você entendeu do que eu expliquei. Aí ele pegava, segurava o caderno assim para ele sentindo, né, os limites no caderno. E eu lembro que eu estava falando sobre os rios e os afluentes da região norte. Aí ele foi escrevendo. Ele escrevia um parágrafo, para mim já estava ótimo. Uau. Pra ele, olha, não importa, sua letra tá feia, se tá torta, fora da linha, não é isso que eu quero. Eu quero que você se preocupe em colocar aquilo que você entendeu da aula. Vai ser um parágrafo, 2, uma frase, não interessa. É isso que eu quero que você faça para você mostrar que você está me entendendo. Porque se você não estiver entendendo, eu tenho que arrumar uma outra forma de te explicar. Uhum. E assim nós fizemos. Foi um insight. Quando eu ia começar a explicar sobre uma região, eu colocava o mapa mundi na lousa e chamava ele. Todo mundo estava vendo, ele não. Aí eu pegava a mão dele e fazia assim, ó, essa é a região norte, essa é a região sul. Nossa, professora, que diferença! Essa outra aqui é pequenininha, a outra é grandona. Eu falei, pois é. Olha como que o Brasil é dividido. Agora, esse é o estado do Amazonas, esse é Alagoas. Então ele começou a ter noção, porque eu contornava com a mão dele para ele ter uma noção daquilo que os colegas estavam vendo. Eu trabalhei com ele um ano só. Uhum. Eu criei essas metodologias. Esse mecanismo. Ninguém chegou para mim e falou, olha, Hilda, ele tenta fazer alguma coisa na sua aula, ou faz isso que deu certo nos outros anos.
Porque eu não queria que aquele menino passe um ano inteirinho sentado ali. Sem produzir nada, né? Aquilo me incomodou. Essa foi uma situação. A segunda situação, eu tinha 3 surdos, e aí, consequente, mudos, em sala de aula. Só que eu tinha... Deixa eu só, professora Hilda, deixa eu só pontuar uma coisa interessante do que você está falando, está trazendo aqui. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não necessariamente a pessoa é surda muda, tá? Não necessariamente. Existem pessoas que são mudas, mas não são surdas. Existem pessoas que são surdas, mas falam. Tá? Então, só pra gente colocar a galera na mesma página. Porque às vezes as pessoas pensam que a pessoa, por ser surda, ela é muda. E não necessariamente. Uma coisa, ela pode ser surda muda ou pode ser só surda. Isso. Tá? Que tem o comprometimento. Mas vamos lá, professora. Então, mas os 3, eles eram surdos mudos. Com idades diferentes, na mesma sala, uma turma de 6ª série também. Porque teve um bom tempo que eu pegava 5ª e 6ª série, dava aula de geografia, 5ª e 6ª série, então eu gostava de pegar essas duas séries. Mas eu tinha uma intérprete de Libras, então tudo que eu explicava, ela repassava para eles. Toda atividade que os meus outros alunos faziam, os normais, né, porque eu não sei o que é normal. Nós temos um mundo tão diverso, né? Então, aí, toda atividade que eu dava para eles, eu também dava para os meninos, né? Tinha uma menina e 2 meninos. Toda vez que eu ia corrigir tarefa, eu passava no caderno de todo mundo e ia no caderno deles. E eu não sei Libras, eu comecei a fazer mímicas para eu falar com eles. Então eu lembro que eu ia olhar o caderno da menina, ela tem um nome diferente, ela chama Israiane. Eu olhava o caderno da Israiane e estava bonitinho. Então eu ia visitar a tarefa, aí eu fazia assim, abraçava ela, porque eles eram muito ciumentos. O que fizesse para tinha que fazer para os outros. Eu ia olhar o caderno dos meninos e nem sempre a tarefa estava pronta. Aí eu fazia assim, ó, vou puxar a orelha. Aí eu olhei o caderno do Erivan, a tarefa estava meia feita. Aí ele fazia assim para mim, ou seja, puxa minha orelha porque eu não fiz tudo. Eu ia olhar o caderno do Antônio, o Antônio não tinha feito a tarefa. Nada. Aí o Erivan fazia assim para me chamar a atenção, aí fazia assim, ó. Eu colocar o Antônio no tronco porque o Antônio não tinha feito a tarefa. Aí, beleza, passou o dia que ele não tinha feito a tarefa. Aí eu fiz assim, lembra quando você falou pra mim pegar o Antônio, pôr no tronco e ó, hoje é você. Ele fez assim, ó. Ele não. Não, a gente aprendeu a se comunicar. Uau, né? Incrível isso, gente. Pô, mas eu tinha a Adriane na sala, que era a intérprete de Libras. E teve um dia que a Adriane não pôde ir, ela bunou, porque ela tinha até que ver papelado delas com relação às aulas que ela tinha pego. Então ela não foi na escola aquele dia. Te juro, eu tive vontade de chorar, eu me senti muito impotente perante eles, porque era um dia que eu não ia passar conteúdo. Quando eu passava conteúdo, eles copiavam tudo. Então, o nível de produtividade eu passava todo mundo. Mas, aquele dia, eu ia explicar. Me deu vontade de chorar. Eu fiquei, porque eu cheguei na sala, estavam os 3 assim, olhando pra mim. Eu tive vontade de chorar, me senti muito mal, me senti muito impotente. Aí eu perguntei para as meninas da sala se alguém sabia, né, se comunicar com eles. Aí tinha as 2 meninas que sabiam, que já estavam acostumadas com eles, sabiam um pouquinho de Libras. E aí eu pedi que elas falassem do meu sentimento com relação à aula daquele dia. E eu não me lembro, mas eu tive que mudar a minha estratégia, eu não expliquei conteúdo, eu dei alguma atividade para que todos fizessem, porque eu me senti mal. E na aula seguinte, quando a Adriana entrou na sala, eu fiz questão de abraçá-la e mostrar para os meninos o quanto eu estava feliz de ter a Adriana ali. E eu falei para a coordenadora que eu queria fazer algo para o dia do meio ambiente, em dezembro. Eu falei, vou fazer um coral. E eu fiz um coral com essa turma, só com aquela sala. E eu falei que eu queria aqueles 3 meninos cantando. Falei, Adriana, você compra isso comigo? Ela falou, compro. Eu peguei a música Sal da Terra para ensaiar com a turma. Ela passou o Sal da Terra de uma maneira, ela resumiu de uma maneira que eles soubessem do que se tratava a música. E aí a gente ensaiou. E nós apresentamos fora da escola, num evento que a diretoria de ensino pediu, que quem tivesse alguma coisa era para levar, e a coordenadora falou, eu vou com vocês lá. Sem saber como ia sair, eu falei, tudo bem, vamos lá. Vamos. Quando a gente chegou Aí teve 2 alunas, 2 ou 3, me lembro, que elas falaram assim, professora, a gente também pode cantar com as mãos? Eu falei, deve, porque eu vou ter que colocar os 3 na frente e eles são muito altos, eles já vão se sentir inibidos. Se vocês estiverem próximas, dá uma segurança maior para esses alunos. Para mim eram sempre criança, né? Mas... Aí as meninas foram ficar na frente da apresentação. Quando nós chegamos, a gente se apresentou no Parque da Cidade, aqui em São José. Aí a Israiane fez assim, que ela estava com frio no estômago, que ela estava nervosa. Aí eu falei, eu também tô com frio no estômago, porque é complicado a gente se apresentar para um público que a gente não conhece, né? E só o Antônio que não foi porque ele ficou doente naquele dia, e ele não foi. Mas foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. E também eu tive que dar meus pulos, eu tive que criar
algumas coisas para poder atingir esses alunos. E eu amei trabalhar com eles. Eu amei. De vez em quando eu vejo a mãe do Erivan. E ela fala que hoje ele tá casado, né? Tá trabalhando. Nossa, eu não esqueço. Para mim vão ser sempre meninos. São homens hoje, né? Israel é uma mulher, mas para mim serão sempre meninos. Os alunos nunca crescem para nós, né? Então, eu tive uma outra idade, mas eu também tenho essa mesma percepção. É a inclusão de fato, né? Sim. Porque muitas das vezes, e isso é super importante, a tua fala, até para os professores que estão aqui. Às vezes a gente recebe nas nossas salas pessoas com deficiência, e é claro que a gente precisa ter sensibilidade para desenvolver um mecanismo, né? Para que a gente consiga incluir de fato essas pessoas, né? Porque a gente sabe que a linguagem de sinais, ela é de fato uma língua, né? Em outros países também, para pessoas que são surdas, naturalmente é Libras. Para a pessoa, muitas das vezes com deficiência visual, ela consegue. Se você fizer o toque no dedo dela e falando para ela, consegue ter a percepção. Então é super importante. Obrigado por trazer essas histórias, né? Que fazem diferença para a nossa vida, para a nossa jornada. E eu tenho certeza, a Nicolinha colocou que incrível isso. Eu acredito piamente que é fazer a diferença de fato, né? Porque muitas das vezes a gente tem a condição de falar, não, tá tudo bem, a pessoa vai vir para sentar, mas o quanto eu posso fazer a pessoa se sentir pertencente, né? É literalmente colocá-la dentro de um contexto. Né? Eu falo que muitas das vezes, por exemplo, eu fui uma pessoa, né, uma criança muito disruptiva, então eu sempre gostava de estar envolvido nas coisas, e eu tenho um irmão que foi o meu irmão que me ensinou matemática, o Ralph, e eu falo sempre para ele que hoje, né, eu já tô grande, ele também cresceu, já é pai, enfim, tem uma infinidade de filhos, e eu falo para ele que ele foi o meu melhor professor, porque foi quem me ensinou matemática. Então eu sempre fui aquele aluno, por mais que a minha condição financeira, minha condição de vida era muito precária, eu sempre fui aquele aluno que gostava de terminar primeiro para ajudar os coleguinhas, e isso acaba fazendo com que nos espaços, nos ambientes onde nós estamos, a gente também se destaque, né? Eu estava falando, na hora que você se ausentou, eu estava falando para o pessoal que no ano passado eu recebi mais de 500 homenagens dos meus alunos. E aí as pessoas às vezes olham enciumados, mas por que não receberam tanto? Porque talvez não provoque aquilo que eu provoco. Sim. E é claro que isso tem tudo a ver com o que eu passei. Então a minha escutativa é diferente. É você ouvir a pessoa na essência. Eu não vou te julgar. Olha que coisa interessante. Uma vez, eu levei uma caixa de som para a sala de aula e a caixa de som sumiu. Um dos alunos teve vontade de ter a caixa de som e aquele dia ele levou a minha caixa de som para casa. De primeiro, eu fiquei bem chateado com a situação. E no dia seguinte, quando todos os alunos estavam lá, eu disse o seguinte, falei, olha, a minha caixinha sumiu. E eu sempre falei para os meus alunos o seguinte, aqui é um ambiente seguro, onde nós estabelecemos as nossas relações de confiança. E aí eu falei para eles, eu estou muito chateado, porque a minha caixinha não estava na minha mesa, onde eu havia deixado. Eu não quero saber quem foi que pegou, mas eu quero que você tenha consciência de que eu comprei essa caixinha para poder trazer para vocês. Porque os meus alunos, quando chegam, olha o diferencial onde é que estava. Meu aluno chegava na minha sala de aula, ele era recebido com música. E ninguém gostava de trabalhar com música, eu adorava receber os meus alunos com música. Tanto que nos meus treinamentos hoje corporativo, os meus alunos de empresas também são recebidos com música. Então, eu falei para eles, olha, eu não quero saber quem foi que pegou, talvez por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância, mas eu quero que você tenha a lealdade, a hombridade de entender que isso aqui foi um bem que eu comprei não para mim. Eu poderia muito bem ter deixado em casa. Para nós usufruir, para tornar o dia de vocês diferente. O que aconteceu no dia seguinte? O aluno, meu aluno Jota colocou, me convida para um treinamento. Tá convidado já, Jota. Meu aluno destaque no treinamento de liderança. Um cara sensacional. Saudade de você também, Jota. Um grande abraço para você, meu querido. Esse meu aluno foi um aluno destaque no curso de liderança. É uma referência de liderança. Tenho muito orgulho desse cara. Um beijo no seu coração, Jota. Um abraço para toda a família. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, eu falei, olha, eu vou chegar a tal horário, mas se você não se sentir confortável de me dizer quem é você, pega a caixa, coloca lá na minha mesa, eu vou chegar a tal horário. E assim foi. Ele pegou, colocou na minha mesa, e eu já sabia quem era. A gente sempre sabe. Eu já sabia quem era. E aí, o que eu fiz? Esperei a poeira baixar, chamei ele e falei, olha, eu não sei se você tem o desejo de ter uma caixinha igual a essa. Se naquele dia você tivesse me pedido, sem dúvida, eu teria te dado. Mas você levou algo que não é seu. E, para mim, é louvável a sua atitude, porque você tomou consciência. Sim. E por isso, essa caixinha não é mais. Você pode levar essa caixinha para sua casa. Porque a minha mãe sempre me ensinou, eu falei para ele, se eu estiver em qualquer lugar e essa caneta não for minha, aonde essa caneta está, ela tem que ficar. Com certeza. Então, eu espero que você usufrua dessa caixinha que você está recebendo, mas que você leve com você uma lição. Todas as vezes que você for em qualquer lugar, aquilo que não for teu, você deixa no lugar em que está. Ponto. E depois disso, foi algo tão disruptivo e tão maravilhoso que esse aluno, como eu falei para você, ele fez do veneno um antídoto. Então hoje ele se tornou também alguém
que de alguma forma impacta a vida das pessoas positivamente. Que tem tudo a ver com aquilo que você trouxe no início da nossa conversa. Às vezes, você falar para a pessoa e ela tomar consciência, vira a chave e fala, pô, o que eu estou fazendo? E não só ir com aquele... E claro, houve uma punição no chamar da atenção, né? Sim. Eu encontrei de abordá-lo para falar a respeito de uma coisa que não tinha sido resolvida. Porque o fato de ter devolvido não foi resolvido. Entende? Mas eu precisava trazer para ele uma tomada de consciência de que, olha, foi uma coisa que não foi legal. E se você quiser ter as coisas, se você quiser adquirir, busque. Peça, não é vergonha, que é o que a gente está falando aqui. Não é vergonha você pedir. Você não tem. Se a pessoa puder te dar, claramente. Eu não tenho, professora, eu não pego com nada. Se você chegar e falar para mim, Felipe, gostei do seu relógio. Se eu tiver só esse, é claro que eu não vou te dar. Mas eu tenho uma coleção de relógios. Às vezes a pessoa vem em casa e fala, pô, que relógio lindo. Fala, meu, já pega, leva para você. Eu não tenho apego com as coisas materiais, porque eu sei que vai tudo ficar aqui. Então, se isso for fazer diferença para sua vida, muda. Endossa. Vai lá. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: as pessoas podem esquecer do que você falou. As pessoas podem esquecer daquilo que você fez, daquilo que você faz, mas ela nunca vai esquecer da maneira que você as fez sentir. Então, como seria se nós deixássemos a vergonha de lado e aí para uma coisa positiva, para a gente literalmente buscar o próximo nível do processo de evolução, a gente fazer a diferença no mundo, aproveitar essa chance, essa oportunidade que a gente tem de parar de ficar escorando na insegurança, no medo, no julgamento das pessoas. Você pode ser quem você quiser ser. Professora Ailda, nós já estamos chegando próximo do final. Muito obrigado por ter entrado aqui, batido esse papo riquíssimo, compartilhado de histórias fantásticas. Eu espero receber você num outro momento para a gente dialogar com a rede, falar para as pessoas, para os alunos que aqui estão, para os professores que aqui estão também, porque é uma delícia essa troca de conhecimento, de vivências e de experiências. Parabéns por toda a sua trajetória, por essas histórias incríveis. E eu tenho uma certeza na vida. Talvez você não saiba, de fato, a diferença na vida de quantas pessoas você fez. Mas, no final de tudo, elas saberão. Com certeza. Que foi infinito. Então, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, porque senão depois a minha social media vai brigar comigo. Pô, eu conheço, tá? Eu conheci já. É a Thaís, né, que você tá falando? É a Thaís? Tem a Thaisinha, mas quem faz a minha mídia é a Tatiele. Acho que eu também conheci ela também aí já. Ah, então com certeza. Foi um prazer, tá? Entrei assim, eu tenho assistido, né? Fernandinho vai até ficar com ciúmes, né? Porque quando ele fez uma pesquisa, ele vai ficar bravo. Não precisa ter ciúme, não. Você é o amor da minha vida, viu? Eu tenho 28 anos de sala de aula. Detalhe, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que fazer. E a minha mãe falava pra mim, por que você não faz magistério? Que na época a gente tinha o colegial e dava pra fazer o magistério. Eu falava, mãe, dando aula, até parece. Mas eu tinha aquela visão de professora do Fundamental 1. Eu não tenho jeito. Para Fundamental 1, já fiz experiência, eu não tenho jeito, né? Mas o que eu vivi depois que eu comecei a dar aula, hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Os meus ex-alunos, a gente faz tutoria online, porque quando eles querem, eles me procuram e a gente conversa. Eu não deixei de estar ativa porque eles não deixam, mas são os meus ex-alunos. Sempre que eles precisam, eu estou com eles e faço com o maior carinho. Então, se precisar de mais histórias, tem de tudo. Fique à vontade para entrar quando nós estivermos aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ailda. Uma excelente noite. Eu avisei lá no início da live, eu avisei que na semana que vem, esse final de semana já, na verdade, eu estou indo para uma outra cidade para poder afiar o machado, né? Então, provavelmente eu faça uma ou outra live simultânea da onde eu vou estar. Aí é surpresa ainda. Mas muito obrigado por nos acompanhar, é sempre uma honra. Sempre que quiser, sinta-se à vontade para entrar aqui. Quando a Claudinha tiver, quando a Tatiele tiver, ou quando tantas outras pessoas estiverem, fica à vontade para entrar aqui, para entrar na discussão, para compartilhar histórias, porque eu acredito piamente que é isso que faz a diferença para a nossa vida e para o meu dia a dia. Eu fico maravilhado quando eu tenho a oportunidade de ouvir histórias como essa que você contou, como essas histórias de vida. E que isso sirva para que a gente inclua as pessoas com deficiência de fato, né? Que não seja aquela inclusão superficial, como muitas vezes a gente vê nos espaços, né? Que nós, enquanto professores e educadores, nós possamos encontrar mecanismos para fazer essa inclusão de fato e essa inclusão de verdade. E é por isso que a inclusão na rua nasceu. De um ato de preconceito, de um ato de discriminação, para uma iniciativa que pudesse falar para a pessoa com deficiência o quanto ela é importante. E mais do que tudo isso, né? Eu vou falar algo aqui em primeira mão, aproveitando que você trouxe esse assunto, eu vou trazer um treinamento completamente adaptado. É algo inovador, porque eu aprendi uma coisa. Se você quiser fazer algo de extraordinário, você não tem que fazer o que está todo mundo fazendo. Então, eu vou trazer aqui, nós teremos a oportunidade de compartilhar de algo inovador e eu faço questão da tua presença para contar essas histórias, para a gente poder dialogar e fazer uma construção, né? Uma construção de rede, seja
de São Paulo para São José dos Campos, de São José dos Campos para outros estados do Brasil, e quiçá, se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente está discutindo lá na ONU, né, para que a gente tenha países mais inclusíveis, mais sustentáveis e que nós tenhamos um país mentalmente da linha, né, no eixo, de alguma forma. Sim. Tá bom? Professor, muito obrigado pelo carinho da sua presença, da sua audiência. Paz, saúde e sucesso sempre, um bom restante de noite. Obrigada. Só uma coisinha, me perguntaram da música, né? Onde tem Flávio Venturino ou 14 Bis, agora não vou lembrar. Sal da Terra, é uma música maravilhosa. Eu amo o MPB. Sal da Terra. Bom, obrigado, professor. Boa noite. Tudo de bom. Bom, gente, nós vimos aqui esse bate-papo com a professora Hilda, que compartilhou conosco histórias incríveis, e eu vou falar sobre dois temas, duas coisinhas muito rápidas, que o nosso tempo já está estourado, né, do tempo que a gente estabeleceu para fazer as lives, mas está tudo certo também. Vamos junto, obrigado por você estar aqui comigo até agora. É uma honra ter vocês aqui comigo. Uma outra coisa, para a gente deixar de ter vergonha, né, a gente sabe muito bem que quando você enfrenta os teus medos, quando você enfrenta o julgamento, a insegurança, essas coisas que te travam, você também é direcionado para um outro princípio que nós chamamos de honra. O que é o princípio de honra? E eu fui buscar também no dicionário, porque é claro que eu me tornei hoje uma pessoa honrada, porque eu fui buscar outros níveis de conhecimento, eu fui buscar outros acessos, e mesmo depois de ter formado, de ter me formado da faculdade, de ter buscado outras vertentes para falar do mesmo assunto ou de vários assuntos diferentes, é claro que a gente se torna uma pessoa honrada quando a gente enfrenta os nossos medos. Mas antes disso, eu quero mandar um beijão, um grande abraço para a professora Keila, da cidade de Rio Grande da Serra, que também está aqui com a gente, para o Akira, que foi eleito prefeito da cidade, me sumiu o nome do vereador, mas na próxima live eu falo. Um beijo para você, professora Keila, muito obrigado por todo o carinho, por estar sempre aqui presente, por estar envolvida sempre em buscar uma melhoria para a vida da nossa juventude, seja de Rio Grande da Serra ou aqui de São Paulo. O meu abraço para você e o meu convite desde já para você também participar de uma live para a gente discutir sobre temas riquíssimos que eu sei que você também gosta. Mas vamos lá, então, honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Um outro significado significa valorização e apreciação, é reverenciar e tratar com deferência, é honrar alguém a quem você tem consideração. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Todo mundo merece viver isso. Esse princípio de honra. Todo mundo merece ser honrado, desde que faça a sua busca dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que estabeleceu, dentro daquilo que faz de você diferente das outras pessoas. Vergonha, a gente tem de praticar o mal. Vergonha, a gente tem de tirar do outro o direito de voz, o direito de fala, ou cercear ele do direito de acessar algum nível, seja de conhecimento ou algum espaço. É dessas coisas que a gente tem vergonha. Do restante, que é como eu trouxe para vocês aqui, opa, tem convidado querendo entrar, vamos lá. Pelo visto, eu não vou encerrar essa live tão cedo, gente. Vamos lá. Tem convidado, vamos colocar. Peraí, vamos ver se a convidada vai entrar ou se mandou. Opa. Boa noite. Olá. Boa noite, Claudinha. Já ia encerrar aqui, mas mandou o convite. Falei, opa, vamos lá. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, Felipe. Meu sinal aqui tá meio ruim. Imagina, você tá toda. Olha isso, nada. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Felipe. Não tô vendo você, Felipe. À vontade. Eu não tô te vendo. Não tá, eu consigo ver você e a rede também tá conseguindo ver você. Tá, peraí, então. Eu vou falando com você aqui. Deixa eu me acertar aqui que eu tô na oficina, trabalhando. Consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir perfeitamente. Então tá. Eu ainda tô trabalhando. E aí eu achei muito legal eu entrar. Eu falei, vou entrar, porque a gente tá falando de vergonha, né? Uhum. E aí eu achei bem interessante a gente colocar uma ressalva aqui. Muitas das vezes, algumas pessoas viram empresários, empreendedores, dono dos seus negócios, né? E com muita luta, porque, gente, não é fácil você ser dono do seu negócio, trabalhar por conta, né? Mas muitas das vezes esquecem de onde veio, como chegaram e aonde estão e querem chegar ainda. Então, onde eu quero chegar com esse comentário, com essa observação? Que quando você é dono do seu negócio, e muitas das vezes acontece isso aqui comigo, são 9h35 da noite, 21h35, e eu tô aqui. Todo mundo já foi embora, todo mundo entrou um pouquinho depois que eu cheguei, né? Mas se eu honro aquilo que eu faço, se eu honro aquilo que hoje eu tenho e quero chegar num outro nível, eu tenho que cuidar, né? Então, só fazendo aqui uma ressalva, se eu tiver vergonha de limpar o meu estabelecimento, não sou merecedora daquele espaço, não sou merecedora daquilo que tenho. Então, eu queria deixar aqui salvo isso, que quando a gente tem vergonha, muitas das vezes a gente chega num nível e acha que, eu sou o dono do meu negócio, é mais fácil eu pagar alguém para varrer a minha calçada, é mais fácil eu pagar alguém para lavar o meu banheiro, para me servir o meu café, né? Tudo isso é gostoso. Até quando? Né? Até quando isso é gostoso e confortável. Então, eu não tenho problema nenhum, e já tive, como você falou aí, principalmente a gente que às vezes vem de situações um pouco mais difíceis, com limitações, a gente se sente às vezes envergonhado e constrangido de certas situações,
justamente por não querer mostrar a real situação. Mas isso é um erro, né, Felipe? Porque quando a gente mostra a real situação, a gente transforma, a gente se dá a oportunidade de pessoas nos auxiliarem, mostrar um novo trajeto ali, um novo caminho. E eu acho muito importante essa live de hoje. Eu realmente fiquei aqui tentando marcar tudo, né? E não consegui marcar tudo, mas eu guardei tudo aqui no meu coração. Que honra ter uma colega aí da nossa área da educação, do aprendizado, do transformar vidas, né? E linda a história dela, amei. E aí eu achei muito interessante o tema de hoje, porque muitas das vezes a pessoa deixa de chegar no sucesso que ela realmente merece por conta de ter vergonha, né? De ter medo do julgamento do outro. Mas até onde o julgamento do outro vai pagar suas contas, vai te levar para um outro nível, vai te trazer conhecimento e oportunidades, né? Então pense que você jogar essa vergonha de lado e enfrentar aquilo que você precisa, tem que varrer, vamos varrer. Vai ter dia que eu tô linda, bonitinha na camisa, mas vai ter dia que eu vou colocar aquela camiseta mais velha para fazer a faxina assim. E tá tudo bem, porque eu honro aquilo que eu tenho, né? Isso é honrar o que você tem. Felipe, se você quiser falar, fala, porque eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É super importante essa reflexão que você está trazendo em cima do nosso tema, porque às vezes as pessoas... eu falei, inclusive, no story que eu postei hoje, eu acordei, era 5h10 da manhã e estou acordado até agora. Não parei para descansar, porque hoje foi um dia bastante agitado de muitas reuniões. Mas olha que coisa interessante, né? Nós vivemos numa era, Claudinha, em que as pessoas do Instagram vivem uma vida maravilhosa. Porque todo mundo só posta foto de viagem, todo mundo só posta foto nos melhores bares, nos melhores restaurantes. E aí a pergunta que tem é, a vida real tá tão boa quanto a vida que você tá postando? Porque ninguém gosta, ninguém vai postar o perrengue. Ninguém vai postar, por exemplo, você aí na oficina desde cedo, que eu tenho certeza que você tá trabalhando dentro. Ninguém gosta de falar sobre o sacrifício, né? Porque para todo sacrifício existe uma consequência. E para toda escolha também existe uma consequência. Eu falo que quando eu escolhi ser empresário porque eu queria viver uma vida diferente da que eu tava vivendo. Só que muitas das coisas que eu faço, eu gostaria de estar fazendo? Talvez não gostaria, porque a gente não pode ser hipócrita. Mas o ofício do que eu escolhi me faz ter que fazer também. E é como você falou, não existe problema nenhum. Eu falo sempre para os meus alunos, se eu precisar lavar o banheiro para vocês usarem, não tem problema nenhum para me lavar o banheiro. Se eu precisar arrumar a cadeira para vocês sentarem, limpar a cadeira para vocês sentarem, para mim não tem problema nenhum. Porque junto com aquilo que você escolhe, tem os ofícios. Então, quer dizer, assim, não é tudo tão lindo, não é o país da Alice. A pessoa tem uma liberdade financeira, tem uma liberdade geográfica, mas nem sempre foi assim. Quantos sacrifícios? A pergunta que fica é, quantos sacrifícios você já fez na vida, Claudinha, para você construir o que você construiu, o que você tem hoje? Quantas vezes você se abdicou de comer coisas, de ir em restaurante, de estar em festas de família, para que você pudesse obter o que você tem hoje? As pessoas vivem no país da Alice, né? A gente olha e os problemas emocionais estão cada vez mais se agravando. Por quê? Porque as pessoas olham para o perfeito. Só que e a vida de verdade? E o corre de verdade? E a falta de fazer a comida em casa? Que você não tem, porque você tentou que estava no restaurante, eu estava lá no Roberto, no parque lá do Beto Carreiro World. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, às vezes, galera, você não recorte do vídeo. Semana passada, eu tive um treinamento, só que antes de chegar no treinamento, às 11 horas da manhã, eu fui dormir, era 6h30 da manhã, fazendo as coisas o dia inteiro, para 11 horas da manhã, em outra cidade para mim pegar o treinamento, e estava lá por inteiro, estava lá completo, bem pleno, cansado porque eu não sou hipócrita, mas estava inteiro, bem pleno, feliz e alegre, porque eu estava cumprindo a minha missão, eu estava fazendo aquilo. E fazer o que a gente ama não significa que a gente não vai cansar, que a gente não vai passar perrengue. Eu imagino você, que precisa lidar com funcionários. O quanto é disso, você entendeu o dia que o funcionário não está bem, está com a cara emburrada, mas não quer falar para você que não está bem. Entende? E aí você vai falar uma coisa, você interpreta como se você como se você estivesse tratando mal, mas na verdade não é que você está tratando mal, está dando patada. É a pessoa que está mal e está tentando fazer o que terceirizar aquilo e ela jogar culpa em alguém. Também, as pessoas deveriam ter vergonha de fazer isso. E não vergonha de falar, tô legal, tudo bem se eu falar muito, fazendo as coisas, desenvolvendo. Então, isso que você está trazendo, Claudinha, é bastante interessante e é importante para as pessoas saber que quem vê close não vê os corre que faz muitas vezes, né? É isso. É exatamente isso, Felipe. Sumiu a voz. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. É exatamente isso, Felipe. Por conta disso, falei, não, eu vou entrar, tô aqui na oficina, e feliz com o que eu tô fazendo, cansada, muito. Gente, tô desde as 7 da manhã, né, e nem sei que horas que vou parar. E amanhã, às 7 da manhã, eu tô aqui de volta, né, mas feliz porque cada vez que eu vejo um cliente meu satisfeito, um cliente elogiando e dizendo, olha, tô muito satisfeita, indiquei minha mãe, indiquei a minha filha, minha cunhada, minha nora, meu genro. Gente, isso não tem valor, sabe? Você saber que você deu o seu melhor, você se entregou no seu melhor, e isso, esse reconhecimento da sua entrega
é o que vai fazendo a somatória, sabe? Muitas das vezes a gente quer o resultado imediato, a gente fica esperando as pessoas, a aprovação das pessoas. Não, é sobre olhar aqui as minhas peças, olhar o meu trabalho e eu gostar do que estou vendo, eu gostar do resultado, sabe? Se eu usar em um cliente e dizer, olha, eu quero uma igual, uau, eu estou dando certo, sabe? Então é sobre isso. E então quando eu digo que eu não tenho problema nenhum de eu estar servindo as pessoas que trabalham comigo, não tenho mesmo, porque eu honro aquilo que hoje eu tenho e que não é fácil manter, não é uma zona de conforto manter o que eu tenho, que conquistei e que pretendo conquistar, né? Não é uma zona de conforto, é todo dia um desafio novo, é todo dia uma entrega, abdicar mesmo, como você falou, muitas das vezes da festa em família, do encontro em família, do almoço, de um jantar, né? Mas que vale muito a pena quando você vê o resultado da sua entrega naquele momento que você pode estar com essas pessoas, né? Porque você só chegar lá e estar infeliz com o seu financeiro, infeliz com o seu resultado do trabalho, infeliz com a sua vida pessoal, isso não deixa de ser um tempo de qualidade, né? Então, quando eu faço uma junção de tudo isso e consigo ter aquele momento de qualidade saudável, né? É muito gostoso. E então fica aí a minha dica para quem quer empreender ou quer ser dono do seu próprio negócio. Não entre em nenhum negócio, não abra nenhum negócio se você não está preparado a ter poucas horas de sono, poucas horas de descanso, nem sempre ter o luxo, porque a maioria entra achando que eu vou comprar a bolsa tal, relógio tal e de imediato. Não é isso, existe muita entrega. E além disso, você tem que estar feliz com aquilo que você está fazendo. O quanto você está feliz com o que você está fazendo. Então, assim, quando eu passo o pano no chão e eu vejo aquilo limpo, eu e o Felipe tem uma coisa muito em comum. Ao entregar você aqui, Felipe. Eu e o Felipe muito em comum. A gente tem mania de cheiro, gente. A gente tem uma mania de cheiro. Então, assim, se você vai no ambiente do Felipe, vai estar sempre muito, extremamente perfumado. E se você vir no meu escritório ou no meu trabalho, também vai estar extremamente perfumado. Tá morrendo da rinite? Tá morrendo da rinite. A sinusite tá também. A sinusite. Mas vai estar sempre cheiroso. Por quê? Porque todas as vezes que a gente higieniza o nosso ambiente de trabalho, né, Felipe? A roupa é uma coisa doida. Às vezes eu até brinco com o Felipe. Felipe, eu não sei se a sua roupa cheira perfume ou se ela cheira o amaciante lá que você colocou. Porque os dois falam termo. E se tiver sem, não é o Felipe. Então, isso é gostoso, sabe? Você poder comprar um perfume só para você colocar no seu ambiente de trabalho, né? Isso é conforto de qualidade, isso é um tempo de qualidade, né? Isso vale a pena você trabalhar, entregar o seu melhor. A pessoa entrar no meu ambiente de trabalho e falar, nossa, como tudo tá tão limpo. Uau, que cheiro bom é esse? Que local diferenciado, né? Isso é tão confortável, isso é tão gostoso. Então, guarde com carinho essa mensagem que, gente, cuide daquilo que é de vocês. Não tenha vergonha se você tiver que vender o salgado lá na porta da estação ou se você tiver que limpar o banheiro, sabe, de algum lugar. Tá tudo bem, tá tudo certo com isso. É o que você escolheu hoje? Talvez não. Mas é o que vai te levar no nível elevado para você chegar a fazer aquilo que realmente você quer fazer. Quando a gente é adolescente, a gente tem muita ilusão que vai começar a trabalhar e já vai receber 10 salários mínimos. Não vai, amigo. Desculpa. A notícia é triste, mas é realidade. Você não vai ganhar 10 salários mínimos. Mas eu acabei de me formar na faculdade tal, na formação tal, e nessa função ganha X. Ok. Qual é a tua experiência? O quanto você tem de experiência? O quanto você pode ensinar dentro do que você aprendeu ontem na faculdade? Então, vamos lá, põe um pezinho no chão, cai na realidade. E sim, você vai ter que servir. Né? De acordar aí. Não é? Então, assim, vamos pôr o pé na realidade, entender que quem serve será servido. Esse é um lema que eu sempre falo, né, Felipe? Porque quando você começa a ensinar algo a alguém, você vai aprender e aí isso vai te levar para o outro nível. Então, a minha mensagem aqui é: cuidem, ensinam, sirvam, aprendam, se informem, não tenha vergonha. É perguntando o que você vai aprender, é errando o que você vai aprender. Como diz o ditado, é caindo que se levanta, né? Então caia 10 vezes se for necessário e levante de cabeça erguida todas as vezes que for necessário. É isso, Felipe. Só para entrar um pouquinho, porque eu preciso entrar na live, eu fico ardendo em informações e eu achei necessário as pessoas verem. Muitas das vezes vê a gente maquiado, com o cabelinho arrumado, e eu só prendi o cabelo aqui para trabalhar na oficina, né? Que eu coloco uma touquinha, eu tô sem, tirei a touquinha, tirei a luva, mas a caixa de luva tá até aqui, ó. Eu falei, vou deixar aqui. Olha lá, a gente coloca a luva, porque precisa estar tudo muito bonitinho. E é sobre isso. Gratidão a tudo, a todos. Obrigada, Felipe, por permitir novamente eu entrar aí na sua live. Gratidão. Orgulhosa de você, orgulhosa de ter você na minha vida, de poder todos os dias receber informações e receber essas entregas que é extraordinária e que muitas das vezes a gente peca por não buscar. Então, gratidão por puxar lá e falar, ei, vem, que aqui tem, você vai conseguir, é possível, se eu faço, você pode fazer também. É isso daí. Beijo no seu coração. Vamos juntos. Beijo no seu coração, Claudinha, vulgo uma música. Fica com Deus, uma boa noite, paz, saúde, sucesso. Eles matavam. Bom, gente, vamos aqui, vou finalizar aqui com você. Essa live cheia de muitas informações, isso é maravilhoso.
eu quero terminar essa live dizendo o Eu vou seguinte... sair e deixar você sair sozinho aí da live, tá? Obrigado, Cláudia, pelo seu coração. Gratidão, Obrigado pelo seu comentário. Bom, gente, como eu havia dito para vocês, estávamos próximos de finalizar, mas a Claudinha entrou aí, a professora Hilda passou por aqui também. Sinta-se você convidado para vir aqui compartilhar um pouco da sua história, falar da tua trajetória, da tua carreira, em algum tema que você se sentir à vontade, vai ser uma honra poder receber vocês aqui. Uma outra coisa muito interessante dentro disso que a Claudinha falou, né, sobre essa questão de ter vergonha do que a gente vai fazer. Enquanto ela falava, eu tive um insight de uma frase muito interessante que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: tenha vergonha de não fazer algo pela sua própria vida. Você não deve ter vergonha de ser visto tentando. Você tem que ter vergonha de não fazer. O que você está deixando de fazer? Ah, eu quero que melhore isso, tá? Mas qual ação, qual atitude você tem tomado para que isso dê certo? Não adianta você falar, não, é como a dieta, por exemplo, todo mundo fala, não, vou começar, hoje é quinta-feira. Aí a pessoa fala, não, eu vou começar a fazer dieta na segunda. Chega na segunda, vai ficar dando a mesma desculpa e não começa nunca. Então, se você quiser viver uma vida diferente da que você está vivendo, o que você precisa fazer? Escolhas diferentes das escolhas que você está fazendo. Quando eu digo para vocês que existem pessoas que estão alcançando outros níveis, é porque essas pessoas estão fazendo o que as outras não estão. É como eu disse para vocês, ainda há pouco, eu acordei 5h10 da manhã. Na verdade, não foi 5h10, 5h10 a hora que eu estava saindo. Eu acordei, era 4h40 da manhã. E estou aqui acordado até agora, sem descansar. Mas por quê? Porque eu tenho um propósito de estar aqui com vocês, de compartilhar conhecimento com vocês, de trazer para vocês e para mim mesmo uma nova tomada de consciência e de conhecimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No final de semana, eu vou fazer uma viagem para vivenciar uma experiência. Tudo isso é pago, gente. Hoje, graças ao bom Deus, diferente da realidade de vida que eu tinha há anos atrás, eu tenho uma liberdade geográfica e financeira de poder ir para um outro estado, ou para um outro município, para uma outra cidade, para poder afiar o meu machado, para trazer um novo nível de conhecimento para vocês. Então, final de semana, eu vou fazer uma viagem e qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Trazer um novo nível de conhecimento. Fazer uma nova busca. Ter novas experiências. Não só uma experiência sensorial, uma experiência visual, mas é ter uma experiência com pessoas de um outro know-how. Então, o resultado que você não tem é o resultado das escolhas que você está deixando de fazer. Tem uma frase que eu quero finalizar de uma moça que estava conversando num podcast com uma outra, e ela disse o seguinte: se eu te desse 1 milhão hoje, o que você faria? Aí uma das moças respondeu assim: eu de fato iria investir. Aí ela falou, beleza. Aí ela perguntou para a outra, e se eu te desse 10 milhões, o que você faria? Aí a outra respondeu, primeiro eu mandaria um monte de gente para a casa do chapéu, para não falar a palavra no sentido literal. Aí ela falou, beleza. Mas e se hoje eu te der os mesmos 10 milhões de reais e você não acordar amanhã? Qual escolha você faria? Você, que está aqui me assistindo. Talvez você fica dando a desculpa de que é dinheiro, é falta de tempo. Não, é porque muitas vezes você deixa de reconhecer que você não quer fazer, que não faz sentido para você. Mas é muito melhor você reconhecer que não faz sentido do que você ficar dando desculpas. Então, se eu te desse 10 milhões de reais agora e dissesse para você, você tem 10 milhões de reais hoje, mas amanhã você não vai acordar. Qual escolha você faria? Escolheria os 10 milhões e não acordar amanhã? Ou escolheria acordar? Eu tenho certeza que é uma pergunta muito simples de responder. Porque se você tiver 10 milhões hoje, você vai ter algumas horas para desfrutar de tudo isso. Mas se você acordar amanhã, você vai ter uma nova chance de dar um pontapé inicial para essa situação que está tirando a sua paz. Você vai poder parar de ficar contando para você as mesmas mentiras de que você não é capaz. Você vai ter mais uma chance de não acordar reclamando porque está chovendo, ou porque está ventando mais, ou porque está muito frio além daquilo que você esperava. Então, se você não quer os 10 milhões e quer a oportunidade de acordar amanhã, que tal você acordar fazendo diferente? Abraça o teu filho, beija o teu filho, fala para ele o quanto ele é importante. Fala para o teu cônjuge, muito obrigado por você escolher estar aqui. Fala para a pessoa que você ama, olha, você é muito importante para mim. Ontem eu recebi uma frase de um dos meus melhores amigos e eu achei muito interessante, porque era um vídeo que falava sobre 2 tempos. E no final de tudo, o que vai restar em nós é só lembranças. Para nós que ficarmos, mas para aqueles que partirem, vai ficar lembranças de coisas que nós poderíamos ter feito, aproveitado mais. E você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar se dando desculpa para não fazer o que tem que ser feito? Para não fazer aquela escolha que você precisa fazer? Para tomar aquela atitude que você precisa tomar? Para você ter a ação que você precisa ter e fazer? Então, eu quero terminar essa live com a seguinte reflexão. Não se sinta envergonhado porque você vai ser visto tentando. Tem pessoas que nem tentam. Então, pare e pense nisso. Bom, gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Eu quero super agradecer por vocês estarem aqui comigo.